Fala tropa, sejam todos muito bem-vindos ao canal Tiozão do Cartola. Hoje nós vamos comentar, resenhar sobre como ganhamos muitas cartoletas na primeira rodada. Nós estamos vindo através de tabelas, explicar um pouco do sistema de valorização de cartoletas. Nesse vídeo vamos falar apenas sobre goleiros, né? Pois nosso intuito não é falar de posições, e sim o sistema único de valorização na primeira rodada. Mais para frente a gente vai fazer um novo vídeo como a gente valoriza na segunda rodada, tá? Início de campeonato, para a gente ter uma boa remuneração aí em cartoletas, para se manter em alto nível no restante do campeonato, que são 39 rodadas. E olha, você tem que ter cartoleta. Então, essa primeira rodada, a segunda até a terceira, é o ideal para a gente acumular as cartoletas e seguir em frente em alto nível. Forte abraço, vamos lá, vamos fazer nossa análise aqui, os sistemas de pontuação. A gente criou uma tabela com fórmulas que a gente vem pesquisando há algum tempo, e a gente fez uma pesquisa, fizemos alguns levantamentos em outros sites mesmo. Daqui a pouco a gente vai deixar na descrição aí onde foi as fontes, né, de alguns dados, mas a análise e o sistema a gente vai passar aqui para vocês agora. Vamos lá então. Como vocês sabem, já cansaram de ouvir, a gente está sempre ouvindo aí que não adianta a gente colocar na primeira rodada um jogador muito caro. Por quê? Porque existe uma matemática em que o jogador caro, ele dificilmente ele valoriza. Ele tem que imitar muito, galera. Tem que imitar muito para a gente estar podendo valorizar. Aqui, vamos dar um exemplo. A gente pegou os goleiros aqui, como eu falei que só vamos falar da posição de goleiros, mas serve para outras posições. Isso aqui é uma média de como é feito a análise do sistema de valorização. Vamos lá. Aqui em valorização é o que o jogador, aqui em pontos, o quanto cada jogador aqui, que são os jogadores titulares, bem para lembrar isso, são os titulares aqui de cada time da Série A do Brasileirão. Foi buscado no site do Cartola, já está disponível nos aplicativos e no site. Aqui estão os times e o preço de cada jogador, de cada goleiro, né? Aqui são os pontos, rapaziada, de quanto ele precisa fazer para começar a valorizar. Então, aqui o Marcelo Lomba, vamos dar o exemplo aqui do Marcelo Lomba, que é o jogador mais caro. Ele está custando 17 cartoletas. A pontuação que ele deve fazer para começar a pontuar é de 7,70. A valorização dele fica em 0,2, ou seja, não valoriza. Vamos lá, vamos dizer que ele fez um SG, ganhou um SG e fez duas defesas difíceis. Vamos lá, 6. Vamos dizer que ele fez 14 pontos. Aqui, ele valoriza 4,36, mas um jogador aqui da média de 8, de 10 para baixo, ele já faz uma valorização de cartoletas muito além disso, de 4,36. É uma boa valorização? Ganhar 4 cartoletas com um jogador, excelente, mas será que ele vai fazer esses 14? Será que ele não vai tomar gol? Enfim, isso é uma ótima. Imagina que você coloca o Marcelo Lomba, ele faz 14 e você coloca ele de capitão. Vamos lá, 28. Ele valoriza 14 cartoletas. É
É uma tentativa bem ousada. Mas vamos lá. Vamos seguir aqui com o próximo jogador. Vamos dizer que o Vanderlei. Vanderlei está sendo bem cotado. Com certeza ele vai ser bem escalado nessa rodada. Por quê? Ele joga contra o Fluminense em casa. Fluminense, eu moro no Rio. Fluminense penou em 2 jogos para fazer 1 gol no Flamengo. E aqui, vamos lá, vamos dar o Vanderlei. Ele é do Grêmio, custa 5 cartoletas e o custo dele, o quanto ele tem que fazer para pontuar, começar a pontuar, 2,30. Ele fazendo uma defesa difícil, ele já ultrapassa isso aqui. Lembrando que defesa difícil agora vale 4 pontos. O scout está sendo mais rigoroso agora. Vamos lá, vamos imaginar que ele faça 3 defesas difíceis, 12 pontos. 3 defesas difíceis mais o SG. 12 com 6, 18. Vamos imaginar que ele faça 18 pontos. Vanderlei já foi mito em algumas rodadas, se eu não me engano, em 2018 ele era do Santos e fez toda a rodada ele era um dos mais escalados devido às defesas difíceis nas rodadas. Vamos lá. Ele fazendo 18, ele ganha 10 cartoletas. 10 cartoletas é um excelente resultado. Aqui, deixa eu... 14, 18. 7. Só para tirar uma dúvida aqui do que foi colocado. Aqui eu acho 12. Aqui eu acho que eu tinha colocado 24, não é isso, galera? 24, é isso mesmo. Então, então 11,25, 7,70. O Vanderlei aqui, ó, Vanderlei do Grêmio, vai ser um dos mais escalados com certeza. Ele fazendo 18 pontos contra o Fluminense, não tomando gol, fazendo umas 2 a 3 defesas difíceis, ele pode fazer 18 pontos e ter uma média aí de 10 cartoletas. Vamos ver outro jogador aqui? Outro goleiro? Vamos lá. Jean não jogando fora. Aqui a gente não pode arriscar muito nesses jogadores baratos. A gente fala barato, mas a gente tem que manter uma média, né? A gente tem que ver o currículo do jogador, o histórico, para saber se ele pode imitar ou não na rodada para a gente ganhar cartoleta. O Fernando Prado, dos mais caros aqui para os mais baratos. Gatito Fernando joga contra o Bahia em casa. Lembrando que o Botafogo tem um time mediano, né? Só que o Gatito é um bom goleiro, faz defesas difíceis. Nas rodadas do ano passado ele fez bastante defesa difícil e ainda está um pouquinho alto para ele ganhar cartoletas, né? Então 6,80 é o mínimo que ele precisa fazer. Se ele faz umas 2 defesas difíceis, mesmo tomando o gol, ele valoriza bem pouco, galera. Não é o ideal colocar esses jogadores aqui caros para a gente não poder ter desconforto. O Diego Alves joga contra Atlético Mineiro em casa também, mas ainda está muito caro esses jogadores. Não é o ideal, mesmo eles não tomando gol, a probabilidade é muito difícil deles ganharem boas cartoletas e te positivar trazendo para você um patrimônio maior, né? Então, do São Paulo aqui vai diminuindo. Imaginar que ele faça... Pegue o SG, porque o importante dessa mudança é que muita gente não vai priorizar as defesas difíceis. Defesas difíceis vai ser consequência. O ideal é o goleiro não tomar gol, que no caso é o SG,
e torcer que ele faça defesas difíceis. Então, o Thiago Volpe aqui, ó, do São Paulo, 14 cartoleta também é o mesmo valor aqui do Everton do Palmeiras, joga contra o Vasco. Possivelmente esse pessoal sai com SG. Então o SG ele é 6. Então 6. Ele negativa, galera. Se ele sair só com SG do jogo, não fazer defesas difíceis, ele negativa. Por quê? Porque o valor dele é muito alto. Vamos lá dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que um goleiro aqui embaixo, barato, do Santos, que joga contra o Red Bull, eu não vou nem falar desse jogo aqui, porque o Red Bull eu não conheço muito bem, é de São Paulo, o Santos não está mais com o mesmo técnico, o Sampaoli, então eu não sei como o Santos vem jogando. Vamos botar aqui o Vanderlei mesmo do... Vamos lá. O Vanderlei mesmo do Grêmio, né? Ele saindo com SG do jogo, apenas com SG, sem defesa difícil, ele fazendo 6, ele já acumula 2,5 cartoletas. Consequentemente, ele fazendo defesas difíceis, vamos lá, 10. Fazendo 10 pontos, ele sai com 5 cartoletas. Fazendo 2 defesas difíceis, mais o SG... 14, olha só como um jogador barato faz essa diferença, né? Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Entendeu, galera? Como eu vim falando, a gente faz uma análise aqui. Eu vou passar a fórmula aqui para vocês de como é feita. Vamos lá, ver se vocês... pegar uma canetinha aí, se vocês quiserem. Então, a gente pega 0,689 centésimos vezes os pontos do jogador menos 0,311 vezes o valor do jogador. Você vai ter esse resultado de quanto ele precisa valorizar, tá? Ou tem uma segunda temática aí, que a gente coloca o jogador precisa valorizar acima dos 45% do valor dele de mercado, tá? Vamos dar um exemplo aqui. Deixa eu dar um enter aqui. Vamos lá. Vamos dar o caso aqui do Muriel do Fluminense. Ele custa 8, né? Para ele começar a valorizar, ele precisa fazer 3,70 de pontuação. Fazer um exemplo aqui bem rápido, galera, só para a gente não perder muito tempo, o canal não ficar tão longo, o vídeo não ficar tão longo. Vamos lá. A gente coloca aqui. Não sei se vocês sabem mexer em Excel. 8 vezes 45% do valor do 3,60, tá? Vamos lá, vamos guardar esse número aqui, 3,60. O Muriel, 3,60, 3,60. Como eu coloquei aqui embaixo, margem de erro. Então essa margem de erro ela é 0,3% acima ou abaixo, tá? Mas vocês podem ver que ficou 0,1. Se eu colocar aqui, vamos lá, vou colocar a margem de erro 3,63, já os décimos também já não, 3,65, 64, aqui só está diminuindo, 3,69, tá vendo aí, galera? Aí ele já aumenta, aqui, ó. Então, galera, agora vocês sabem como é feita essa fórmula. Agora é só, isso serve para outros jogadores. Se a gente coloca aqui um lateral e ele custa 10, a matemática aqui é a mesma, a fórmula é a mesma. Vocês vão saber o quanto seus jogadores
da sua primeira escolha na rodada vai poder fazer uma estimativa de quanto ele pode valorizar e quanto você pode ser ativo aí na valorização de cartoletas. Vamos dar um exemplo aqui, galera. Normalmente é aconselhado a colocar jogadores abaixo de 10 cartoletas. Se a gente colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 jogadores. A gente incluiu o técnico aqui. Ó, 11 jogadores. Vamos lá, galera. Nessa média aqui, não vou nem pegar esses 3 baratinhos aqui, eu vou pegar aqui de cima. Vamos lá. Pegar 10 jogadores, a gente não vai contar com técnico, galera. Então, se a gente pega essa média aqui, ó. Vamos lá, botar 10, 8, 7, 6, 10, 9, 8 e 15. Deixa eu só zerar aqui esses. Zerar aqui. Esses centésimos a gente não vai vamos ver, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Só pra gente ter uma média, galera. Esse cálculo eu não tinha feito, não. Aqui não deu certo, não. Não é o ideal aqui. O ideal é manter 6,80. Acabei fazendo uma besteirinha aqui. Aqui é o mínimo, né? Garantido para você, jogador, passar a valorizar. Então a gente vai manter essa média aqui de quase zero, né? Para vocês saberem. Tá vendo esse 28 aqui, galera? Deixa eu botar isso aqui também, o preço normal. 2,30. Então, galera, aqui, ó, centésimos, a gente levar em consideração uns 2 pontos. Aqui, ó. Aqui também 17,770. Então, galera, aqui está bem próximo de zero, né? Então a gente vai levar em consideração aí os 4 pontos, tá? Então a gente valoriza, fazendo essa média aqui desses jogadores que eu coloquei aqui, ó, a gente valoriza no nosso time 35 cartoletas na primeira rodada, galera. Então o essencial é a gente planejar, fazer uma escolha em relação a time jogando em casa, time pequeno contra time grande. A gente tem que colocar os jogadores baratos e torcer para os jogadores positivarem, fazerem uma partida boa, que a gente vai sair com bastante cartoleta nessa primeira rodada. Eu vou fazer um vídeo aí mais para frente da segunda rodada, a forma de valorização, beleza, galera? Forte abraço aí. Se puder se inscrever, a gente está iniciando o nosso canal, mas com alguns erros aí, mas a gente sempre vai estar procurando melhorar. Valeu, galera? Forte abraço. Todos tenham uma excelente temporada aí no Cartola. E vamos que vamos. Tiozão do Cartola. Inscreva-se já, galera. Coloca o sininho para vocês receberem o próximo vídeo de positivação na segunda rodada. Abraço.